vamos participar. É uma ocasião especial, um momento de congraçamento, não só nosso, mas com as nossas mães também. Então, esperamos por você no café da manhã. Como nós estamos aí no mês de maio, celebrando o mês da família, nós iremos dar início à série de maio, que é Família Generosa. Então, nós teremos 4 estudos, mercê do Senhor, se Ele assim permitir, e nós trataremos da virtude da generosidade na família. Por incrível que pareça, é um lugar que carece de generosidade, não é? Às vezes nós tratamos melhor as pessoas de fora do que as pessoas da nossa própria família. Então, às vezes, o lugar onde há menos amor, perdão, o lugar onde falta a honra aos pais, e o lugar onde muitas vezes a carência, a escassez acaba destruindo um lar dessas virtudes aí. E por último, nós iremos falar sobre a generosidade com a igreja, porque a igreja é uma família. A Escritura diz isso, que nós temos aqueles que são da família da fé. A Bíblia diz isso. A igreja é uma família dentro da nossa família. Hoje, então, nós iremos abordar a generosidade no amor. A generosidade no amor. E eu quero começar, irmãos, com a história de um estudante de teologia, um seminarista, que foi conversar com um professor. Era um pastor, um teólogo conhecido no século XX. Ele tem os seus problemas teológicos, eu não vou entrar no mérito, eu só quero tratar dessa história. Mas esse seminarista foi até Calbart e perguntou para ele: professor, qual foi a maior descoberta teológica que o senhor fez em todo o seu tempo de estudo, de docência na academia teológica? Qual foi a verdade que mais lhe impressionou? E Calbart, irmãos, ele é um dos grandes teólogos do século XX, foi um profícuo escritor. Só de comentários nós temos 60 volumes de comentários teológicos dele. E diante da pergunta deste aluno, qual foi a sua grande descoberta, o que mais impactou a sua vida de estudos teológicos, para responder, ele mencionou a canção de um cântico infantil. Um cântico infantil. Ele disse: Jesus me ama, isto eu sei, a Bíblia me diz isso. Foi a resposta, a grande verdade. O que mais impactou a sua vida em todos os seus estudos foi saber que Jesus o ama. Olha que interessante, não é? Talvez aquele estudante esperava uma resposta que fosse mais profunda, mais acadêmica, mais subterrânea. Mas uma verdade tão simples, tão básica, tão escriturística, mas ao mesmo tempo tão forte, irmãos. Porque pensa um pouco nessa declaração que Jesus ama você. Não é simples dizer Jesus ama você, ou Jesus me ama. Jesus conhece você, Ele sabe quem você é, perfeitamente. Ele conhece as máculas que há em você, Ele sabe os pecados que há na sua vida. Ele te ama apesar de você, Ele te ama conhecendo você como você é. É uma verdade de fato profunda. E nós vamos ler um texto bíblico que fala do amor de Deus de uma forma, irmãos, radiográfica. O amor de Deus de uma forma muito familiar, muito próxima a nós. E se esses versos de Oséias não explodirem o seu coração, não fizerem você amar mais Jesus, nada mais vai fazer. Nada mais. Oséias capítulo 11, do verso 1 ao 4, depois a gente vai dar um salto ao capítulo 14, versículo 4. São expressões muito fortes do amor de Deus pelo seu povo, mas num tom familiar. Nós estamos falando da generosidade do amor na família. Então, achei esse texto pertinente de nós expormos esta noite. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença.
sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram quando eu os curava. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. E aí lá no capítulo 14, verso 4, continua o Senhor falando do seu amor torrencial, oceânico, pelo seu povo, dizendo: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha essa expressão, eu de mim mesmo os amarei. De mim mesmo, no hebraico é voluntariamente, amarei o meu povo. É uma expressão linda da Escritura. Se eu fosse você, eu marcaria na sua Bíblia, marcaria na minha memória e no meu coração: eu voluntariamente os amarei. Os amarei. Por isso que Calbart diz, irmãos, que a grande verdade teológica é que Jesus nos ama, como somos. Nesse texto que nós acabamos de ler do profeta Oséias, Israel é retratado não mais como uma esposa infiel. Oséias é o profeta das metáforas, das ilustrações. E Deus ordena que ele se case com uma prostituta, com uma mulher de adultérios, para que através desse casamento fosse expressado, exemplificado de maneira gráfica, de maneira muito clara, a infidelidade do povo de Israel para com Deus, e Deus amando esse povo ainda infiel. Ainda infiel. Então, até o capítulo 11, Israel é tratado como essa esposa infiel. Mas a partir do capítulo 11, o panorama muda, irmãos. Já não é o panorama de juízo, já não é o panorama de infidelidade, mas agora essa esposa infiel é retratada como o filho amado. A partir do capítulo 11, 12, 13 e 14, o profeta vai falar não mais da rebeldia de Israel, mas a ênfase da profecia estará no amor incondicional de Deus por seu povo. E é incondicional, porque até o capítulo 11 são retratados pecados e rebeliões que para nós seriam insuportáveis, insustentáveis, intoleráveis e imperdoáveis. Mas o panorama muda a partir do capítulo 11, e nós vemos, irmãos, nessas profecias do capítulo 11 até o 14, nós vemos o escritor bíblico falando de uma maneira transcendental a respeito do caráter amoroso de Deus. Por isso essas profecias de Oséias, irmãos, elas são um dos textos mais sublimes do Antigo Testamento, mais sublimes, porque o amor da aliança suplantou a lei da aliança. A misericórdia da aliança triunfou sobre o juízo. E embora Deus sempre diga que Ele é um pai que irá disciplinar o seu filho, mas Oséias nos mostra também um Deus compassivo e paciente. E esse amor, ele chega na sua plenitude, na sua expressão máxima, aqui na profecia, quando se fala no capítulo 14, versículo 4, que eu de mim mesmo, ou voluntariamente os amarei. Isso aqui, irmãos, essa frase, voluntariamente os amarei, é uma verdadeira teologia sistemática em miniatura. Se você se aprofundar nesse estudo, você se torna um grande teólogo. Saber que o Senhor o amou de forma voluntária. A ideia aqui é que Deus amou de forma livre. Ele não olhou em nós nada que o atraísse para depositar o seu amor. O povo de Israel não tinha nada de digno que fizesse Deus amá-los. Deus poderia amar os anjos por sua bondade,
porque não são pecadores, mas Ele não pode amar o seu povo por isso. A única maneira, irmãos, que o amor de Deus pode vir até nós, suas criaturas, é expressa nessa palavra, neste versículo: eu os amarei de mim mesmo, voluntariamente, de forma fluida, de forma livre. Vocês não merecem, vocês não podem comprar o meu amor, vocês não podem, nem sequer vocês buscaram o meu amor. É isso que a gente vê até o capítulo 10 e o 11 ainda continua nessa insistência. O povo nem quis o amor de Deus, eles não buscaram o amor de Deus. E Deus os amou a si mesmo. É um amor espontâneo, um amor generoso. Nós sabemos que o amor de Deus é assim. A grande questão é: amamos nós assim? Será que nós amamos assim ou amamos esperando também uma relação de barganha, de troca? Se for, não é amor. Porque o padrão do amor de Deus é o padrão que nós devemos seguir nos nossos relacionamentos, sobretudo familiares. Então nós vamos tirar algumas lições desse texto. E a primeira lição é: o amor generoso de Deus é um amor incondicional. Por isso que o texto começa com a ilustração do menino. Quando Israel era menino, eu o amei. Israel era infante, era bebê. Ele não tinha nada para dar em troca. O bebê, nem carinho ele te dá. Ele dá um sorriso. Aí você pensa que é porque ele está sendo carinhoso com você. Ele não entende o que é isso, ele sente. Mas ele não pode te dar nem carinho. Ele não pode te retribuir nada. Se a gente for no frigir dos ovos fazer a conta, você não tem a sua BMW porque você teve filho. Ele é caro. Ele é caro no coração, ele é caro no bolso. Noite sem dormir, preocupações. Sabe, não adianta romantizar. O bebê, o que ele pode te oferecer? Um sorriso. Ele não pode estender a mão para te acariciar. Ele é um bebê que chora, porque ele te manipula. Ele chora. O choro força você fazer as coisas. Ele é o reizinho de casa. E Deus está dizendo: quando vocês eram infantes, sem nada para me dar, eu os amei. É um amor que não estabelece condições. Até porque se Deus estabelecesse, nós não poderíamos atender. Não poderíamos. A causa do amor de Deus não está no objeto, nas suas criaturas. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Eu os amarei de mim mesmo. É porque Deus é completo, porque Deus é perfeito, autossuficiente, totalmente independente. Ele ama livremente. Nós não amamos livremente, nós não amamos voluntariamente. Você espera uma reciprocidade. Por que você ama sua mãe? Porque tem vínculo sanguíneo. Então não é voluntário. Existe uma relação que te vincula, que te obriga. Existe uma relação que te faz amar, que te faz querer. Israel, irmãos, apesar dos seus deslizes, apesar da sua desobediência, apesar de ser um objeto indigno do amor de Deus, não era um povo bonito, dizem os profetas. Não era o povo mais numeroso. Era o povo de dura cerviz. E Deus insistindo com esse povo. Um amor incondicional. Israel é o nosso retrato. Nós somos Israel. Nós somos esse povo. E Deus ama sem querer nada em troca. E eu sei que o profeta Isaías, ele faz uma profecia muito interessante. Deus dizendo ao povo: venham até mim e compram vinho e leite. Aí você, pastor, mas você falou que não tem que comprar um amor. Calma, a profecia continua. Sem dinheiro, sem pagamento. Não dá para comprar. Não dá para barganhar quando se fala do livre amor, do amor voluntário, do amor incondicional.
não há preço nesse amor, não há mérito para merecê-lo, não há pagamento, não há dinheiro que possa comprá-lo. Os objetos do amor de Deus, eles são totalmente indignos. Indignos. Nós somos generosos com as nossas relações, com os nossos pais, nós podemos ser, com os nossos filhos. Nós somos generosos com os nossos filhos, nós tiramos de nós para eles, nós queremos o sucesso que não tivemos para eles, nós investimos pesadamente nos nossos filhos, porque são os nossos filhos. Então você é generoso por meio de, através de um relacionamento consanguíneo. Existe uma relação sim, de troca e de barganha. E há pais que eles são bem explícitos nisso. Porque eles já vão criando um menino dizendo assim, quando eu tiver velho, você vai cuidar de mim, né? Fazendo do filho uma apólice de seguro. E colocando nele um peso tão grande, tão terrível. Não é um amor voluntário, não é um amor incondicional. A generosidade de Deus, irmãos, ela é impressionante em amar. Quer ver? Você pode amar seus parentes. Você pode amar seu próximo. Só que a Bíblia diz o quê? Amar os inimigos. Aí você alcança esse ágape, esse amor generoso, voluntário, livre, porque é o seu inimigo indigno. A Bíblia diz isso. Então, se você não quer amar o seu próximo, você tem que amar o seu inimigo. Você amaria o assassino do seu pai? Da sua mãe? Corrie ten Boom foi uma missionária na Segunda Guerra Mundial. Tem livros da Corrie ten Boom que eu indico para vocês lerem para os filhos de vocês, as crianças. Ela participou de campos de concentração nazistas. E os nazistas mataram toda a sua família. Só ela sobreviveu. Um dia ela estava numa igreja dando o seu testemunho. Quando ela terminou, um senhor, já de idade, chorando, se aproximou e disse: Corrie, eu me lembro bem de você. Eu matei seus pais. No culto, irmãos. Eu estava lá. Eu torturei vocês. Eu matei seus pais. E em nome de Jesus eu quero que você me perdoe. Eu te peço perdão, Corrie. E ela chorou, irmãos, lutou. E ela perdoou o assassino dos seus pais. Você perdoaria? O amor de Deus, ele é incondicional. E se a família não tiver algo desse amor, gente, pelo menos chispas desse amor, sobrevive não. Não sobrevive. Vamos para a segunda lição. É um amor que liberta. O amor generoso de Deus é um amor que liberta. Diz o verso ainda, 1 na parte B, e do Egito chamei o meu filho. São versículos tão ricos, né? Dava para a gente fazer um ano de sermão só nesses versículos. Você acaba uma frase e vem outra com outra lição, não para. É um amor que liberta. Aqui, o profeta está recontando o êxodo, o povo escravo. E Deus liberta esse povo, né? Israel agora não é considerado um escravo, é um menino amado, é um filho de Deus. Deus quebra os grilhões do povo, Deus quebra os ferrolhos de suas prisões, Deus despedaça as suas algemas. O êxodo, irmãos, ele foi uma intervenção milagrosa, poderosa, libertadora, arrancando o seu povo do cativeiro. E se você ler Êxodo capítulo 3, diz que o sofrimento do povo foi tão grande que eles clamaram e chegou até Deus o clamor, e Deus desceu para socorrer o seu povo. Deus desceu. O amor de Deus, compassivo, que encarna, que sente, que é das entranhas, mas que não fica só no amor teórico. Deus libertou o seu povo, Deus
Deus caminhou em direção do seu povo, Deus fez algo de benefício para o seu povo, e foi essa libertação do cativeiro. O que nós aprendemos de um amor que liberta? Que o amor não é uma prisão. O amor não é uma prisão. Olha o verso 4, como Deus se refere ao amor. Amor é um laço, não é um nó. Se é um nó, não é amor, é um laço. É muito diferente um nó de um laço. Você, por exemplo, não ganha o coração do seu filho na base da lei. Você não ganha. Por isso, irmãos, que Deus é tão sábio que Ele nos deu o Pentateuco. Pentateuco é não, 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 não. Por quê? O povo de Israel era menino, infante. Então, quando é menininho, você diz não. Ele vai mexer na tomada e você diz não para ele. Você não explica que essa tomada tem uma eletricidade que é produzida numa hidrelétrica que vem pelos fios da rua, né, cria um campo magnético lá aí vai pelos fios, chega nessa tomada que você pode. Você faz isso só se você for doido. Você diz não, porque ele é pequeno. Só que ele cresce, aí não é mais não. Aí você tem que explicar. Por isso que vem Salmos, Provérbios, porque o povo agora está grande. O povo agora não é só não. Você tem que explicar. Muitos pais, eles se baseiam numa relação de não, moralista com os seus filhos, e acham que isso vai protegê-los. Não é assim. Você tem que ganhar o seu filho. Por quê? Ele vai ouvir se ele amar você. As pessoas ouvem quem elas amam. Quem elas amam. Por exemplo, nós temos uma ilustração bíblica para isso. O filho pródigo, já jovem, se revoltou, né? O período das revoltas. Aí o menino quer pôr brinco, quer pôr aquele negócio no nariz, quer pôr tatuagem. A mãe morre e rola no chão, aí vira uma confusão e não contorna bem a situação, que não adianta. Então, o filho pródigo entrou nessa crise e falou: quero ir embora, quero minha herança, matou o pai. Em algum momento o pai falou: não, fica. Aplicou a lei? Vai lá, filho. Vou te dar a herança. Deu, ele se arrependeu, voltou, e o pai o amou, ainda assim, o libertou. Então, cuidado com isso. Você não pode substituir a lei pelo amor. A lei e o amor precisam caminhar juntos. Verdade e amor caminhando juntos. Não adianta só não. Não adianta radicalizar com os seus filhos. Ganhe o coração deles. Seja amigo deles. Se eles entenderem que você estará para eles, aconteça o que acontecer, as mudanças, as transformações irão acontecer na vida dos seus filhos e na vida da sua família, né? Terceira lição, é um amor que protege. Ainda no verso 1, na parte C do versículo: todavia eu ensinei a andar, Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Olha só, a ilustração do bebê continua. Esse bebê está crescendo. Agora diz o texto que Deus ensina Efraim a andar, o toma nos seus braços, né? Então, o amor de Deus, ele é demonstrado lá no Êxodo, quando o povo sai, mas a partir do versículo 4, agora é no Egito. O povo, aliás, agora é o povo saindo do Egito, né? Indo para o deserto. Deus está ensinando o povo a caminhar, mesmo quando eles vacilam, tropeçam, e quando as crianças tropeçam, elas se machucam, os pais estão lá, apostos para os curativos, para encorajar seus filhos, para cuidá-los, porque faz parte isso da vida, faz parte. O texto está falando de uma criança que está aprendendo a andar, diz o texto que Deus os curava, ou seja, eles se machucaram, eles caíram. Deus está protegendo os seus filhos, não super protegendo. Já viu como é que a águia treina seu filhote? Acho que não, né? O ninho da águia está alto,
Ela não faz ninho baixo. Na penha. O bichinho chega lá, abrindo o biquinho, ela vou te dar umas estias aí de uns dias. Saiu uns penugenzinhos, ela pega ele, sobe e solta. Ele vai, desesperado. Antes que ele caia, ela pega de volta. Até que ele aprenda. Nisso ele vai perder penas, ele vai sentir medo. Deus está fazendo isso com o seu povo. Ele não está super protegendo, ele está protegendo o seu povo. Ele está tomando o seu povo no colo, carregando-os, até que eles possam caminhar. É o Deus da salvação, mas também é o Deus da providência. Ele tira o seu povo do cativeiro, mas ensina o seu povo. Deus está curando o seu povo porque eles se feriram. Olha o que o povo de Israel responde para Deus, irmãos. Mesmo Deus cuidando, eles são mimados. Você observa isso, que do verso 1 ao 4, mostra a rebeldia deles, mas no verso 7, é incrível isso aqui. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Não se culpe se você protegeu os seus filhos, cuidou dos seus filhos, investiu neles, cumpriu o seu papel, mas mesmo assim eles se rebelaram. Não se culpe, fizeram isso com Deus. Se você cumpriu o seu papel, não se culpe, viva a sua vida, ore, acredite no milagre, acredite no poder da semente que foi plantada no coração dos seus filhos, mas não se culpe, não se desespere por isso, porque aconteceu com Deus, Deus ensinando o povo a andar, Deus protegendo o povo, amamentando, mas eles são inclinados, diz o profeta. E nós pais, ao mesmo tempo que os nossos filhos são inclinados a se rebelarem, a se afastarem de nós, nós somos inclinados a super proteger os nossos filhos. Eu nunca entendi a preocupação da minha mãe. Minha mãe ia no campo de futebol me tirar do meio, eu ficava indignado. Estava jogando bola, ela ia lá, me tirava do meio, vai para casa, não deixava eu sair, hora marcada para chegar, e eu não entendia o seu amor, eu não entendia como tudo parecia perigoso aos olhos dela. E aí ela sempre me dizia: olha, quando você tiver um filho, você vai entender. Hoje eu já entendo. Aconteceu. É verdade. É engraçado isso. Mas nós temos que proteger, não super proteger. Os filhos têm que ver a vida real, como ela é. Sabe, às vezes a gente põe o filho numa bolha, você tem que pegar seu filho e ir ali no chaparral, e ali no sol nascente. Mostrar, tá vendo? Você mora lá, bonitinho, sai da garagem, entra no carro, desce do carro, vai para a escola, entra no carro, na garagem, cara. A vida é isso aqui, cara. Teve alguns anos, lá, a igreja de Sobradinho fez 3 casas para famílias carentes. Eu desafiei a igreja, nós construímos 3 casas. Escolhemos a família, com muito critério, para não super proteger. E a igreja, com ofertas e trabalho, o pessoal ia lá, construímos 3 casas. E a última, eu fiz questão de levar o Johan. E essa família, eu cheguei lá para dar uma cesta básica, e estava um período de chuva, e eu entrei no barraco para dar uma cesta básica, a água entrando, quase que eu pisei num menininho que estava da cor do barro, que eu nem vi o menininho, e a água entrando, e eu falei: ô, dona, eu não posso te dar só uma cesta, você não precisa, você precisa de uma casa, isso aqui não é digno. Aí eu voltei, era um culto até de quarta, eu tirei umas fotos, desafiei a igreja, eu sei que, eu acho que em 2 meses nós construímos a casa. Boa, não é uma mansão, mas é uma mansão para ela agora, né? E aí eu fiz questão, quando a gente foi derrubar o barraco, levar o Johan e mostrar para ele. E ele me ajudou a tirar as tábuas.
Ele viu o que era. Aí tinha um menininho Down lá da família, eu achei bonito, gente. O menininho Down, ele ajudando a tirar. Aí eu tirei uma foto com ele, mandei para o pessoal que estava apoiando. Esse menininho rendeu assim, umas ofertas em 1 hora, que foi dinheiro demais. Dinheiro demais. Para construir a casa. Mostrar para o seu filho. Por quê, irmãos? Na Segunda Guerra Mundial, 18 anos não era jovem, era homem. Homem que pilotava caça. Muitos morreram. Os que não morreram voltaram para o seu país para reconstruir o seu país. Comiam o que tinham para comer. Hoje, a adolescência vai até 35 anos. Difícil, irmão. O cara tem 30 anos e toma todinho. Todinho. Ele tem 30 anos e faz depilação. E se penteia todo assim, corta unha, pinta unha. A cosmética masculina está em alta, está ganhando da feminina. Tem até o nome que dá aí para esse tipo de homem, que eu nem lembro. É metrosexual. O metrosexual. Soltam pipa no ventilador. Jogam videogame a madrugada inteira. Pelo amor de Deus. E ainda houve Pablo Vittar. Assim que está essa geração gourmet. De filhos que não foram protegidos, foram super protegidos. Criados dentro de uma bolha. Deus ensina como criar os filhos, né? Tem que deixar ele cair, se machucar, para ser curado. E eles não atinaram que Deus estava curando eles. Então é um amor incondicional, um amor que liberta, um amor que protege. Quarto lugar, é um amor que atrai. Verso 4. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Deus anseia por relacionamento com o seu povo. Ele anela pelo seu povo. O seu povo é a sua amada. Ele se deleita, como o noivo se deleita em sua noiva. Deus, irmão, sendo completo em si, desfrutando de total comunhão intratrinitariana com o Filho, com o Espírito Santo. Deus não precisava de nada, no entanto, Ele deseja comunhão conosco, por puro amor. Puro amor. Então é um amor que atrai. Quando nós amarmos de fato os nossos familiares assim, os nossos filhos assim, eles se sentirão atraídos. É um imã poderoso. Poderoso. Foi isso que Napoleão disse para o seu general. Na ilha de Santa Helena, ele disse: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, todos baseados na força e no medo. Jesus fez um império baseado no amor. Somente Jesus, e muitos hoje morreriam por ele, mas não morreriam por Napoleão. É o amor que atrai. Sua família é o quê? Um QG? Você consegue atrair seus filhos porque simplesmente você ama. O amor de Jesus é um amor que atrai. Atrai tudo, irmãos. Atrai religiosos. Vai lá Nicodemos escondido à noite para o grupo dele, o clube não ver, mas ele foi atraído. Vai a prostituta. Vai a mulher samaritana. Vai os cegos, vão os cegos, todos atraídos pela força do amor. Tem uma canção do Padre Zezinho, não tem problema, gente, é uma canção bíblica. Eu gosto de algumas canções do Padre Zezinho. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Seu jeito simples de ensinar encantava os corações de quem o escutava, e o seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Amor que atrai. É o amor de Jesus. Vamos para a quinta lição. É um amor que alivia. Não é um amor que subjuga. Verso de número 4, parte B. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. O amor de Deus alivia a bagagem. Não é um amor que põe mais bagagem. Ele remove os fardos. Remove a culpa do pecado, que é um jugo pesado. O pecado cansa. A graça de Deus alivia a bagagem. Jesus, ele reverbera isso em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: tomai sobre vós a minha carga, o meu fardo, que é leve. Jesus propõe essa troca. Salmo 69, irmãos, nos diz isso, que Deus carrega o nosso fardo dia após dia, todos os dias. Então é o Deus que alivia o fardo. Então é um amor que traz refrigério, não é um amor que traz peso, que traz só cobranças, né? Só exigências, só trocas. É um amor voluntário, o amor genuíno, o amor que não olha para o destinatário. E por último, irmãos, é um amor que serve, né? Tem que terminar assim, porque senão não é amor. O verso ainda de número 4, a parte C diz: e me inclinei para dar-lhes de comer. Ele está seguindo a metáfora do bebê que está no colo, amamentando. Depois esse bebê é ensinado a caminhar, ele cai, se machuca, aí vem os curativos. Agora esse bebê já está maiorzinho, e aquele negócio de introduzir a comida. E eu lembro quando o Gislene estava introduzindo comida mesmo, e uma dificuldade, a seletividade, a insistência dela, para ele poder provar os outros gostos, as outras tessituras, e assim se alimentar bem. Deus está dizendo: eu me inclinei, né? A mãe se inclina mesmo. O menino está andando e a mãe está insistindo, ele está cuspindo e a mãe está lá insistindo. E é essa luta. Deus está fazendo o mesmo, irmão, se inclinando para o seu povo de forma carinhosa. Deus que se assenta no alto e sublime trono, governando nações, está alimentando seu povo. É um amor que serve, porque se não tiver serviço, não tem amor, é só teoria. Então, e aqui a gente tem que parar para refletir, né? Se nós servimos os nossos familiares, nossos pais, se nós estamos dispostos a servir aqueles que estão próximos a nós. Bom, para concluir, vou citar o grande C.S. Lewis. Ele escreveu um livro, Os Quatro Amores. C.S. Lewis, irmãos, é o grande pensador cristão do século XX. Escreveu muitas coisas. E ele escreve Os Quatro Amores, justo quando a mulher morre de câncer. Eu achei muito interessante isso aqui, né? Ele está bem no luto. A mulher tinha acabado de morrer e ele escreveu isso aqui: amar é ser sempre vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um cachorro. A gente está com uma cachorrinha lá em casa, a gente se encarinha, né? Tem um cachorro. Não dê seu coração, porque amar é sinônimo de sofrer. Já diziam os poetas. Ser generoso no amor não significa que você vai receber amor em generosidade. Não há garantias. Não há, irmãos. Amar é um risco. Por quê? Como que Israel responde ao amor de Deus? Verso 2, com apostasia. Deus amava o povo e eles se afastavam mais de Deus. Olha que triste. Você ama o seu filho, ele vai mais para longe. Você abraça o seu filho, ele vai mais para longe.
Você ora pelo seu filho, ele vai mais para longe. Não espere. Amar. Não espere ser amado na mesma medida e proporção que você ama. Não tem garantia. Está acontecendo com Deus. Não pode acontecer com você, bonitão e bonitona. Mas eles iam para longe. Verso 2, ainda na parte B, eles respondem com idolatria. Não só com afastamento e apostasia, com idolatria. Eles sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Esse povo que Deus ama, que tirou do Egito, que deu comida para eles, que amamentou, eles estão adorando falsos deuses. Deuses de fertilidade. Os deuses Baalins são deuses da fertilidade. Verso 3, com descaso, irmãos, aqui é o que eu acho mais triste. Eles respondem ao amor de Deus com total descaso. Tipo assim, dá no mesmo. Mas não atinaram que eu os curava. Não se importaram, nem perceberam que eu os curava. Por isso que eu achei pertinente a citação do Lewis, porque ele diz isso, né? Amar é ser vulnerável. Mas se você não está disposto a sofrer porque ama, não entregue seu coração para ninguém, para nada, porque ele vai doer e certamente vai trincar, quebrar em algum momento. Que Deus nos ajude a sermos generosos no amor, na nossa família,